galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, nem mesmo no Natal a oposição consegue descansar. Eles tiveram que problematizar o discurso de Bolsonaro na TV aberta. Tiveram que problematizar vocês, porque vocês estavam em Natal, em família, reunidos, vocês estavam aglomerando, e isso pode agravar o quadro da pandemia. A oposição sequer deixou o Supremo Tribunal Federal descansar. O Randolfo Rodrigues acionou o STF contra Bolsonaro. A gente vai comentar bastante sobre isso. Tem muita coisa em nome da pandemia para a gente comentar no vídeo de hoje. Inclusive, tem um discurso que vem crescendo, que já motivou o cancelamento do carnaval na Bahia, que pode tomar forma e, inclusive, reforçar mais ações de restrição contra a população. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar sobre isso. Quero comentar com vocês também sobre algumas postagens que Bolsonaro fez nas redes sociais, que inclusive incomodou parte da direita. Uma parte da direita assim que vem se movimentando de forma bem estranha. Tem muita coisa pra gente comentar. Temos algumas ações interessantes, notícias boas que vêm do governo, boas ações do governo, inclusive uma envolve o André Mendonça e uma reflexão para 2022. Quero comentar ainda sobre 2022, sobre movimentações políticas de Bolsonaro e dos adversários. Temos aí uma possível senadora na Bahia, uma candidata, Queiroga como candidata ao Senado, um candidato para o governador para o estado da Paraíba, novidades sobre a campanha do Tarcísio, enfim, tem muita coisa. E aí vamos falar também do Lulinha, o que a esquerda anda tramando, tem umas coisas interessantes que envolvem aí a rede e o PSOL e cláusula de barreira. Você sabe o que é, como isso impacta a vida dos partidos, enfim. Vale a pena analisar até para entender as movimentações de alguns grupos na política brasileira. E sobre Sérgio Moro, enfim, esse tentou tirar proveito do Natal e tem um monte de groselha para a gente falar sobre ele, mas vamos começar para dar tempo de falar sobre tudo. Eu já quero começar aqui, com o discurso de Bolsonaro junto a Michele na Rede Globo não, foi em todas as TVs, foi em TV aberta. E vejam só, tanto o G1 contra a Folha de São Paulo, utilizando o mesmo ponto para criticar o governo. O presidente Bolsonaro evitou temas polêmicos durante o pronunciamento de Natal e ignorou a pandemia, que deixou mais de 600 mil óbitos. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou e apareceu tanto ou mais do que Bolsonaro. Pronto. O pessoal que tanto pede por inclusão, diversidade, a Michele está lá. Nossa, agora sim, quando que nós vimos uma primeira-dama discursar tanto, dando espaço aí para as mulheres? Não, é um problema. Tem que problematizar, Nada do que é feito pelo governo pode ser bom. Qualquer coisa vai ser ruim. Vai ser ruim, não, isso aqui não é uma conquista feminina, não é nada. E o G1 diz, o presidente falou em ano de muitas dificuldades, mas não citou pandemia e imunização. Eu acho que era apenas um discurso sobre o Natal, um discurso para tentar levar esperança para as pessoas. Um período de reflexão que a gente celebra, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não, a imprensa tem que criticar, nada tá bom, enfim. E nesse meio tempo, ainda sobre o Natal, o pai do Guilherme Boulos, que é médico, deu entrevista para a CNN, para Daniela Lima, ela que nunca decepciona. Conversa vai, conversa vem, ele teve que falar da festa e problematizar a reunião de vocês. Olha só isso daqui, esse pequeno recorte. Não é hora de relaxar, as festas são absolutamente indesejáveis. Quem passou o Natal com muita gente provavelmente vai ter consequências. Nós estamos vendo reunião. Não é hora de relaxar. Não é hora. Festas são indesejáveis. Quem passou o Natal com muita gente vai ter consequências. De pessoas que se reúnem aí 5, 6 pessoas, todos se infectando, principalmente com a variante Ômicron. Então precisa tomar cuidado ainda. 5, 6 pessoas se reunindo, aglomerando. Meu Deus, que absurdo! Você tinha que passar o Natal sozinho. Você tinha que passar o Natal sozinho, em seu quarto, trancado. Será que esse pessoal da imprensa realmente passou assim, todo isolado? Eu acho que não. Um pouco mais. Combinações são sempre a mesma. Tem que usar máscara, não é hora de abandonar a máscara. Se você está pensando na sua saúde e na saúde das pessoas que você ama ao seu redor, você precisa usar máscara e evitar aglomerações. Se quiser fazer uma reunião, diferente do ano passado, esse ano você pode fazer reunião com as pessoas que já são vacinadas, que estão seguindo os protocolos sanitários, geralmente familiares ou pessoas muito próximas. Agora, se tem uma pessoa que não seguiu os protocolos, está vindo, você não sabe, não ponha dentro do grupo. Então, é necessário ter cuidado que provavelmente a Ômicron aumentará de maneira importante. Apesar da não gravidade que ela tem se mostrado em todos os lugares, mas o número de casos e a demanda por assistência médica hospitalar deve aumentar bastante. Verdade, Então tá vendo. Se tiver um familiar seu aí, que não está seguindo os protocolos, não convide ele para sua festa. Exclua o seu familiar de uma festa
totalmente familiar, que é o Natal. Essas são as recomendações. E tem uma coisa interessante nesse vídeo também. Eu botei essa seta vermelha aí gigante. Olha só ali onde está a chamada, né? Sintoma gripal. E suspeito, dobram em São Paulo. Além do que vocês sabem, né? Não vou falar o quê. A gripe voltou. A gripe que ninguém nunca comentou, voltou. E vocês percebem que ninguém nunca reclamou de gripe. Gripe sempre foi algo assim, corriqueiro nas nossas vidas. Ninguém se incomodou muito. Ai, gripe. Coisa mais normal do mundo. Gripe. E aí você vê que esse discurso ele vem crescendo. O Rui Costa, o governador da Bahia, não só utilizou o quadro da pandemia, mas a gripe para justificar o cancelamento. Tá tendo gripe aqui na Bahia. Gripe. Teve pessoas que vieram a óbito. Então, vamos cancelar o carnaval por causa da gripe e da pandemia. Aí vem a Folha de São Paulo. O Einstein tem 215 casos em 10 dias. Se você multiplicar por 3, que vai dar aí 30 dias, né? Um mês, você vai o quê? Para 645. E 1.742 de gripe. Gripe, várias pessoas indo para o hospital. A cidade do Rio de Janeiro chegou a 52 óbitos por gripe, só no mês de dezembro. Olha a influenza. Olha a narrativa que vem crescendo. Mais um motivo para você se isolar. Usar álcool gel, máscara, fique em casa, porque agora tem gripe. Vocês estão vendo como só uma coisa que era a coisa mais comum do mundo está sendo problematizada. Mais uma. Além da pandemia, outro assunto está assolando o Brasil. É a gripe, a H3N2. Um levantamento realizado pela agência CNN apontou ao menos 17 estados e o Distrito Federal confirmaram o caso da doença. Vejam só como são as coisas. Isso daqui está crescendo, está tomando forma. Vários grupos jornalísticos estão fazendo questão de reforçar esse assunto, porque isso daqui agrava o quadro que a gente já tem da pandemia. Inclusive porque também é uma doença que transmite pelo ar as mesmas coisas. Vocês acham que eles vão utilizar isso daqui para reforçar as medidas de restrição? Sim ou com certeza? Olha a narrativa que vem sendo criada. Está tomando forma. Isso aqui já tem mais ou menos uma semana. O consórcio Nordeste, a gente sempre fala dele, né? O Carlos Gabas, tinha que aparecer nos últimos dias, aparecendo no dia 24, para falar o seguinte, Comitê do Nordeste repudia a consulta pública de Bolsonaro sobre imunização de crianças. O Comitê Científico do Carlos Gabas, pode chamar do Carlos Gabas, o Comitê Científico do Carlos Gabas repudiou a decisão do governo Bolsonaro de abrir uma consulta pública sobre a imunização de crianças. E a gente vem comentando nos últimos dias que, se no passado, essa primeira geração da esquerda foi aquele pessoal que fazia a revolução mesmo, né? Revolução, com bang na mão, tipo o que aconteceu em Cuba, na União Soviética. Depois, tivemos aquela segunda fase, onde a revolução foi cultural. Eles tomaram os meios de comunicação, TV, teatro, a cultura como todos, universidades. Essa terceira fase, essa terceira geração da esquerda se apresenta agora com compliance, sistema de regras, pareceres. Ela não tem um braço, ela tem 3 braços no judiciário. Várias regrinhas que tudo para uma vida melhor e para você, viver num mundo muito mais feliz, muito mais agradável, muito mais justo. Então, tá lá um comitê científico dando um parecer sobre o tema. Não, isso aqui a gente discorda. Com base em que não, nós somos cientistas, somos especialistas. Somos o comitê científico do consórcio do Nordeste ou o consórcio do Carlos Gabas. Olha como o pessoal vem trabalhando. Por meio de uma nota, a entidade argumenta não ter identificado nenhuma justificativa científica, médica ou técnica para a consulta e recomenda urgência no início da imunização nesta faixa etária da população. Você não sabe quem são essas pessoas, quais são os títulos que ela tem, especialistas em qual área. A gente viu durante a CPI da pandemia, eles pegarem um cara como, por exemplo, aquele Pedro Halal, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O cara é professor de educação física, aí fez um mestrado, foi um doutorado em epidemiologia e virou especialista. Tava lá na CPI dando pitaco no Twitter. Só faltou ganhar o prêmio de brasileiro do ano. Se é que não ganhou, viu? E aí, olha só. Esse clima que a imprensa vem criando, a oposição vem criando, ele está também se manifestando dentro da sociedade. E isso daqui é algumas coisas que às vezes eu sinto que parte da direita não entende. Às vezes as pessoas cobram só decisões que,
não sei quem, fulano, beltrano tem que resolver, e às vezes eles não entendem que a sociedade tem algumas demandas. Se os prefeitos, os governadores, algumas pessoas no âmbito do judiciário estão tomando medidas que contrariam a maior parte de vocês, eu tenho certeza que pelo menos parte da população vem apoiando. Você vê o seguinte, sem exigência, servidores de São Paulo reclamam de dividir sala com as pessoas que não se imunizaram. Não, eu estou tendo que dividir a sala com essa pessoa. O home office dos servidores foi suspenso por determinação do governo paulista em 13 de julho. Desde então, servidores são obrigados a trabalhar presencialmente, com exceção dos que apresentam alguma justificativa médica. Não há, no entanto, uma medida de restrição contra quem não se imunizou. A obrigatoriedade da imunização tem sido mais rara entre os estados. Geralmente a decisão é delegada a municípios e a cada repartição pública. O TST, por exemplo, exige a comprovação para entrada desde novembro. A Prefeitura de São Paulo não só exige a imunização dos seus funcionários, como chegou a exonerar servidores que se negaram a tomar. O município do Rio de Janeiro também tentou medida semelhante, mas o decreto caiu na justiça em setembro. E depois a matéria sai, mas não vou trazer aqui porque eu passei tanta raiva lendo que eu não quero compartilhar com vocês os supostos funcionários, né? Porque eles mudaram os nomes para manter a pessoa no anonimato. Tipo assim, fulano de tal se chama, sei lá, João. Vamos fingir que o nome verdadeiro em tese não é João, mas colocaram lá, ele está relatando todos os trabalhos, porque ele trabalha só tem uma paredinha de acrílico de 5 centímetros de espessura e do outro lado tem uma pessoa que não se imunizou. Meu Deus! Olha o tipo de pensamento que está crescendo na sociedade. Isso é extremamente perigoso, complicado. Estão tentando promover aí, uma segregação social. Isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E isso não é à toa. Tem um vídeo, eu não vou dar play aqui também, que isso é um dos vídeos mais absurdos que eu vi nos últimos dias. O Leandro Carnal, o filósofo do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro levou para discursar no governo, junto com a Daniela Lima, a Gabriela Prioli e mais uma jornalista, que eu não lembro agora o nome, eles estão discutindo aí sobre a questão da imunização e tudo mais. E segundo o Leandro Carnal, qualquer pessoa que tenha comentários contrários, você sabe o que é? Se você é contra tomar, o seu discurso ele deveria ser penalizado criminalmente. Ele diz que a terra plana, ele não tem raiva. Não é um problema a terra plana. Mas se você é contra, devia ser crime. Você devia ser preso pelo que você disse. E aí a Paula Schmidt, ela é jornalista do Poder 360, às vezes outro escreve na Folha, é de esquerda, jornalista de esquerda, ela fala o seguinte, isso aqui é uma das coisas mais obscenas, imorais e desprezíveis que já vi no jornalismo. Imagina chegar a essa altura da carreira e alugar a sua voz para a defesa da justiça, perseguição de inocentes e corrupção da blá blá blá, incitando ato totalitário em troca de salário. Não é assim, ele não está lá falando assim, não, eu incentivo que as pessoas vão, tomem. Não, ele quer criminalizar quem pensa diferente. Devia ser crime, lidar como crime. Como eu falei para vocês, nem no Natal os ministros do Supremo puderam ter paz. Lá foi o Randolfo Rodrigues, a rede, cutucar os ministros para tomar ação contra o governo Bolsonaro. Ela diz, rápido não, o ministro Lewandowski determinou uma ação proposta pelo Partido Rede, o prazo de 5 dias, para que o governo explique a prescrição médica para a imunização para crianças de 5 a 11 anos. Políticos de esquerda amam mais seu filho do que você mesmo. Aí está lá, Rede pede que o Supremo obrigue o governo a fornecer imunizantes. No dia 24, a 1h45 da tarde. No próprio dia 24, às 5h25, STF determina que o governo explique em 5 dias prescrição para as crianças. Por que tem que ter a prescrição? Ainda no dia 24, mas essa daqui não foi tão rápido, Uma ação do Randolph no dia 17. Randolph pede que o Supremo proíba Bolsonaro de ameaçar servidores da Anvisa. A gente comentou sobre isso em vídeo. Randolph já direcionou esse pedido para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, isso tem conexão com
com aquela fala de Bolsonaro durante a live, que ele fala do imunizante, que estaria dentro aí nos inquéritos. Então, em tese, já está na alçada do Alexandre de Moraes. E, no dia 24, o ministro Alexandre deu 48 horas para Bolsonaro se manifestar sobre intimidações à Anvisa. Lá vai. Essa diz, o ministro Alexandre deu 48 horas para Bolsonaro se manifestar sobre um pedido do senador Randolfo Rodrigues para que investigue o presidente sobre suposta intimidação de servidores da Anvisa. A gente sempre fica meio assim. E aí Bolsonaro, se manifestou, mas não sobre isso. Nas redes sociais, Bolsonaro fez algumas postagens. Teve, inclusive, assim, um textinho que rolou sobre Bolsonaro. Chegou, um amigo meu me mandou no WhatsApp e eu vi que a Elisa postou lá no Twitter. Eu trouxe aqui a postagem do Twitter, que ficou mais bonitinha. Mas antes disso, quero mostrar um pequeno vídeo que Bolsonaro postou lá no seu Twitter. Deve ter postado também no Telegram, lá no Facebook. Enfim, eu vi no Twitter. Quero ver aqui junto com vocês. Olha só isso daqui. Olha o que o presidente falou. E, sei, vamos ver se a gente discorda ou concorda com ele. Olha só. Fique em casa que a economia te vê depois. Talvez o único chefe de Estado do globo que falou que tinha que cuidar, que tinha que combater o vírus do desemprego fui eu. Vocês concordam ou discordam? Vocês concordam ou discordam do presidente? Vocês viram outras pessoas vir a público de forma incessante, reiterada, falando, cara, não pode ser desse jeito, não pode ser desse jeito, não pode ser desse jeito, sofrendo desgaste, inclusive, de sua imagem. O quanto que ele apanhou da imprensa e da turminha da oposição por esse discurso, eu acho que não foi pouco. Não sei se vocês concordam, mas olha só. Para mim é muito fácil ficar dentro do Palácio do Alvorada, com tudo lá dentro, não falta nada lá, nada. E vendo o povo se arrebentar aí fora. E quem sabe, baixando um decreto federal, como alguns queriam, fechando tudo no Brasil. Essas pessoas, se não fosse a ajuda do governo federal, do auxílio emergencial, que equivaleu em 2020 a 13 anos de Bolsa Família, como estaria o Brasil? Não é apenas passando fome, não. Com toda certeza, eles iriam para as ruas. E fariam coisas contra a sua vontade, como invasão ao supermercado, fogo em ônibus. Já vimos isso no passado recente. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo segurança nem liberdade. Então, Bolsonaro comenta aquele discurso que eu acho que vocês já viram várias vezes. No final ele fala que abre mão de sua segurança, de sua liberdade e nome de segurança, acaba sem os dois. Ele já tinha dito no passado assim, o seguinte, que, cara, teve uma fala dele, não sei se essa fala, onde foi, se foi no Cercadinho, se foi na live, que ele fala o seguinte... o pessoal diz que a democracia, o povo tem poder. Que poder que o povo tem? Que poder, assim, o povo manda os prefeitos aí, governadores, algumas pessoas decretaram, não, faz isso daí, todo mundo acatou, numa boa, assim, ninguém... Numa boa não, né? Teve gente que, óbvio, teve uma parte da população que realmente tentou, tudo que era custo, né? Pô, vamos tentar aqui, por esse caminho, por esse outro aqui. Inclusive, tivemos pessoas lá no início do ano passado que a gente viu, a atuação da polícia contra trabalhadores. Tentava abrir o seu comércio e a polícia foi lá e fechou. Como se essa coisa estivesse fazendo um ato nobre e tudo mais. Mas eu acho que não dá para negar que Bolsonaro ele tentou, de certa parte, aí, fazer diversas coisas. No vazamento daquela reunião ministerial, ele aparece cobrando o Sérgio Moro medidas. Moro, não dá. Você tem que comentar uma coisa. Desse jeito não dá, vai ficar calado e tudo mais. E por que eu estou querendo falar sobre isso daqui? Porque ontem não, nas últimas horas fazendo o vídeo, eu estava lá nas redes sociais e me deparei com um post. O Texugo, ele compartilhou um post, eu não vou trazer quem é a pessoa, para evitar o problema. E o Texugo está fazendo alguns comentários, que eu falei, cara, é sério que isso daqui está rolando dentro da direita? Se fosse uma postagem assim da esquerda, eu entendia. E olha só, uma certa pessoa escreveu o seguinte, não posso entrar no cinema, estou prestes a ser mandado embora porque não quero ser cobaia. Vi amigos meus apanhando por querer trabalhar, vejo meus 35% sendo usados para comprar substâncias experimentais. Isso já é motivo para fazer campanha contra você até o último dia de minha vida. Eu falei, cara, assim, é culpa de Bolsonaro, tudo isso é culpa de Bolsonaro. Tá bom. Aí o Texugo fala o seguinte, já que o Twitter me fez questão de recomendar isso, aqui vai minha resposta. Deixa eu ver se eu entendi. O Supremo dá total poder aos estados para controlarem a entrada em absolutamente tudo e é culpa de Bolsonaro?
O Supremo falou, né, que a decisão final era dos prefeitos e dos governadores. O Ministério do Trabalho cria uma resolução que proíbe a demissão por não se imunizar. O Onyx foi lá, criou, não pode. Aí o Partido Novo protestou no Supremo e a decisão foi derrubada. E a culpa é de Bolsonaro? O governo não tentou. Moro, companhia, PT e certos governadores e prefeitos colocaram policiais para fecharem comércios e prender quem não respeitasse. Mas o culpado é Bolsonaro, a Força de Segurança do Estado. No fim das contas, toda a turminha da crítica construtiva só enxerga a culpa de Bolsonaro para absolutamente tudo, mas não tem o mínimo de decência e caráter para enxergar os reais culpados, pois estão muito ocupados em saírem limpinhos na foto e nas CPIs. E você vê ele fala, pô, ele está reclamando aí que parte do imposto, né, o cara está sendo utilizado para comprar coisas que ele é contra. E você vê que entra aquele problema, né? Você vê que não é aquele discurso da liberdade. Toma quem quer. Não. Não é para comprar. Não é para comprar. Esses são os superconservadores. Aí eu resolvi entrar nesse post, né, para ver. E a coisa fica mais estranha. Entrei nesse post, que o quadrado preto é a mesma pessoa, né, que a postagem do NRT no vídeo de Bolsonaro, e aparece mais duas pessoas embaixo, né? Essa é uma pessoa em azul, pessoa só fazendo uma pequena pergunta, né? Entendi. Com a esquerda teria sido muito melhor, né? Por isso vai de Lulo em 2022. Lulo é o voto Lulo, né? O voto nulo e o voto Lulo é a mesma coisa. Aí o cara vai assim, nulo, vai chorar, aqui é outra pessoa que fala. Aí o cara diz, buá, buá. Na verdade, todo mundo que não é da patota canhota vai chorar. Esse cara aqui, em azul, é um cara que aparentemente é pró-governo, tá falando, cara, tu vai votar voto nulo. Tu não acha que com a esquerda teria sido pior? E o cara fala, não, voto nulo mesmo, aqui é outro cara falando, aqui em vermelho. Aí você foi lá ver outros tipos de comentário, né? Aí um cara chamado Torcísio Bolado, esse eu tive que trazer a foto, você não entendeu o motivo, fala o seguinte, ó. Você é só mais um revolucionário que acha que todos esses problemas citados seriam resolvidos chutando o balde ou acionando o artigo 142, mesmo que isso significasse a queda do presidente. Você merece mesmo, é o Lula, enfim, que o Lula crie problemas na sua vida, né? Você realmente merece o Lula. Aí o cara vai lá e responde o seguinte, ó, pela sua foto de perfil dá para entender seu argumento de porcaria. Em tese, quem apoia o Tarcísio, né? Tarcísio não presta. Quem apoia o Tarcísio não presta. E esses são super conservadores. A quarta via, ela tomou forma. Nos últimos dias, a gente vem vendo alguns eventos que realmente, assim, promoveram uma certo assim, a direita foi meio delineada, né? Em alguns grupos ficaram assim mais separados. A quarta via, ela vem tomando realmente assim uma forma grande. São os super conservadores. Eles fazem críticas super construtivas. Cada crítica construtiva que eles fazem cresce uma nova fazenda no Nordeste, né? Um novo prédio numa capital. Ele faz uma crítica e um prédio é construído. São as críticas construtivas e ficam nessa. E esse pessoal, eles possuem candidatos. Tem candidatos para alguns governos, tem alguns candidatos no âmbito daí do Congresso. Vocês vão entender isso daqui logo menos, algumas coisinhas. Mas antes disso, olha só. O pessoal reclama muito. Eu acho que o governo tem, sim, coisas que merecem ser reclamadas, assim, criticadas. O governo não é perfeito, pecou muito, assim, em vários momentos. Agora, também não dá para fechar os olhos para os acertos. E parece que isso está acontecendo. Uma coisa que a gente só vê por parte da oposição. Aí teve um texto que eu recebi no WhatsApp de um amigo meu que me mandou, e eu vi que Elisa postou ele no Twitter, falando o seguinte, ó, uma pequena reflexão. Você que está insatisfeito quanto ao governo e pretende se abster ou anular seu voto em 2022, pense que tudo isso poderá ser uma realidade a partir de 2023. Imagine se em 2018 Bolsonaro não tivesse sido eleito, como o Brasil estaria hoje. Como o Brasil estaria hoje se não fosse Bolsonaro? E a pessoa fez um pequeno exercício de reflexão. Não sei se dá para concordar com todos os itens, mas vale o comentário. Olha só. Primeiro, enfrentando o maior lockdown da história, com meses de tudo fechado, milhões de desempregados e inflação disparada. Vocês acham que se fosse o Haddad, ele mesmo teria feito um decreto nacional fechando o Brasil? Ou vocês acham que não? Porque a esquerda fez isso ao redor de todo mundo. Atravessando uma enorme onda de corrupção no transcurso da pandemia. O Haddad é do PT. Não, eu acho que eu discordo. Não é o PT, corrupção. Não, esquece.
Todos, a partir dos 5 anos, já teriam tomado compulsoriamente. Olha o que a turma está pedindo. Vocês acham mesmo que ia ser assim, toma quem quer? Ou já teria sido obrigatório há muito mais tempo? Teriam autorizado os governadores a comprar qualquer imunizante, sem licitação, aprovando a emenda do senador Omar Aziz e do deputado Renildo Calheiros, irmão do Renan. Quem lembra disso? A gente comentou sobre isso aqui naquele momento do Renan sabia de tudo. Eu trouxe as emendas, mostrei em vídeo o que os senadores queriam aprovar naquele momento. A obrigatoriedade do passaporte para todos seria uma realidade, a exemplo do que querem os governadores de São Paulo, Distrito Federal e os do Nordeste. Todos os cidadãos teriam sido desarmados. Talvez não teriam sido, mas a gente não teria visto os decretos, que para a parte da direita não foi bom o suficiente, que Bolsonaro é um falastrão, é um bravateiro, é um frouxo, é um covarde. Com certeza a gente não teria visto, a gente poderia ter visto o contrário, né? O acirramento e mais restrição para as pessoas poderem se defender. Meu corpo, minhas regras, mamona, jogos, tudo liberado. Talvez não, né? Mas poderia ter avançado. Teriam mais 2 ministros no Supremo, possivelmente o Cacá e a Débora Duprá. Do Cacá eu não duvido, né? Cacá eu não duvido. Quem sabe até o advogado do Lula. Loteados todos os ministérios, bancos oficiais e estatais por partidos políticos, como o PT fez de 2013 e 2016. Aprovadas ideologia de gênero e linguagem neutra. Controlado a mídia tradicional e as redes sociais, estão tentando há um bom tempo. Promovido os oficiais generais nas Forças Armadas pelo critério democrático, entre aspas. Relativizado a propriedade privada, que já fizeram bastante aí, né? Vem fazendo os governadores. Aprovado o novo marco temporal, permitindo a demarcação de centenas de novas áreas indígenas, quilombolas, já tem 14% do Brasil, teria mais. Inclusive, naquele projeto de Brasil que os amigos do Luciano Huck e do Sérgio Moro fizeram, Paulo Artung, Luciano Huck, Lona Zabó, Armínio Fraga, acho que é o Goldenberg, não lembro, acho que Daniel Goldenberg, acho que é o nome dele, que falava, inclusive, o Brasil tem que voltar a demarcar mais terras. Toda a turminha. Mas se você é esquerda. Voltando o financiamento via ONGs do MST, MTST, via fraude eleitoral, interferindo na composição das bancadas da Câmara e do Senado, via BNDES, continuando o financiamento de novas obras no exterior, o programa Mais Médicos teria continuado, né? O Mais Médicos acabou quando Cuba viu que Bolsonaro venceu. Eles falaram, voltem. O governo cubano mandou todos os médicos voltarem. Contratado mais médicos cubanos e liberado do Revelia os formados no exterior, João Pedro Stedley estaria na defesa e José Disseu na Casa Civil. O Disseu na Casa Civil é bem provável, né? Maria do Rosário estaria no Ministério dos Direitos Humanos e Haddad teria voltado para a educação. Um mega corrupto estaria na infraestrutura e outro Minas e Energia. PMs não seriam indultados por ocasião do Natal e o Brasil estaria apoiando a Venezuela e se afastando de Israel. Acho que muitos desses itens, acho que são bem verdades. E se isso não aconteceu em 2019, né, com a vitória da esquerda, que eles perderam, isso pode acontecer a partir de 2023. Pode acontecer a partir de 2023. Mas tem uma galera que acha que não. Super conservadores. Mas eles têm um objetivo por trás. Eles falam que o governo não faz nada. Inclusive, eles dizem que você fechar a torneira é besteira, é idiotice. Ficam fazendo piadinhas. O governo fica aí, né, falando sobre saneamento das contas, que parou de dar dinheiro na Lei Rouanet e tudo mais. E daí? Isso não serve de nada. Isso é inútil. Eu fico pensando, pronto. É para continuar financiando a esquerda, então. Onde é essa matéria? Lúcio Mauro Filho. Artistas se desorganizaram politicamente porque estão tentando sobreviver. Isso daqui é que a população brasileira sofre todos os dias. Pais, mães de família, filhos, tios, primos, avós, que assim, às vezes acompanham a política a meia hora, 10 minutos, às vezes acompanham um pouco mais por dia, porque tem que trabalhar o dia inteiro para tentar levar, né, o sustento para casa. O André Poçúncula fala o seguinte, traduzindo, não tendo mais dinheiro público para fazer militância política, artistas precisam trabalhar como qualquer outra pessoa neste país. Mas, segundo alguns, o governo não faz nada. Evangélico, Mendonça assume no STF ação sobre ensino de gênero em escolas. Eu tenho para mim que isso daqui não vai avançar. Será que se fosse algum outro ministro,
Isso daqui avançaria? Se Bolsonaro tivesse perdido em 2018, eu acho que a gente poderia ter aí 2 nomes que com certeza estariam alinhados a esse tipo de pauta. E quem vencer em 2022, como Bolsonaro disse, vai poder indicar mais 2 ministros já em 2023. Já no primeiro ano de governo, mais 2 ministros. Eu ainda acho que Bolsonaro é favorito. Teríamos 4. Bolsonaro mesmo diz que, mesmo no Supremo, tem alguns ministros que ele consegue manter um certo diálogo. Eu não acho que o Brasil vai ser resolvido, 30 anos de problema em 4 anos, né? Isso é bem complicado. Mas mesmo assim, você vê que segue grupos criticando o governo por tudo que fazem. Mas isso vai mais calma que a gente chega lá. Olha só. Por que será que esse grupo faz isso? Já chegamos lá. Bolsonaro quer Queiroga em dobradinha com ex-prefeito em 2022. Na montagem de seus palanques estaduais para as eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro quer que seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dispute o Senado pela Paraíba em uma chapa com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, como candidato ao governo do estado. No Planalto, Rodrigues é considerado um aliado do presidente. Auxiliares presidenciais lembram que, no pleito de 2018, quando ainda era afiliado ao PSDB, o ex-prefeito abandonou a candidatura do tucano Geraldo Alckmin à presidência e declarou apoio a Bolsonaro. Abandonou o Alckmin, apoio a Bolsonaro, então talvez seja esse cara aí. Essa turminha que tanto critica o governo, ele já tem alguns candidatos. Quem acompanha o Twitter é a rede mais importante para quem quer acompanhar a política. Quem ainda não entendeu, tem que estar lá para entender. As coisas acontecem no Twitter. Quando os políticos querem se posicionar de esquerda, centrão, direita, eles vão para o Twitter primeiro. Muita coisa acontece no Twitter. A forma como a rede social foi construída, o algoritmo dela, a questão das hashtags, a limitação de caracteres, 280, fala rápido, não escreve textão, não bota... Não, rápido, ligeiro, direto. Instagram não é uma rede para política, muito menos o Facebook, com todos os controles que tem. Então, você vê, você acompanha, você vê que eles têm alguns candidatos, mas Bolsonaro tem os candidatos dele. E o pessoal tá meio chateado. Pô, Bolsonaro apoia uma galera que eu não queria. Por que não apoia o meu candidato? Bolsonaro pode vir a apoiar, mas não sei. É assim, porque é uma pessoa que o pessoal está comentando. Inclusive se filiou ao PL, então tem uma tendência de ser apoiado por Bolsonaro. Mas a doutora Raíssa Soares, se filiou ao PL e pode vir a disputar o governo do estado da Bahia. Mas ela não é uma super conservadora até então. Atualizei a tabela com os nomes que vêm saindo na imprensa, não necessariamente os nomes que eu gosto, ou que você gosta, ou que alguém gosta, que vem saindo na imprensa até o momento. Então tem aqui os nomes, não tem muita novidade, só a única novidade aqui que é no Senado, a Raíssa, e na Paraíba, o Marcelo Queiroga, que eu tinha colocado até então como indefinido, coloquei meio que para o Senado, e em tese o Romero do PSD, desculpa, tá errado aqui, ó, PSD, inclusive é o partido do Kassab, mas o governo vem como aliado, então tá aqui meio feio, PSD para o governo do estado, e os outros aqui a gente já tinha trazido em outro momento, que vem saindo na imprensa e vem sendo aventado. Por exemplo, o nome do Ricardo Salles tinha sido aventado para o Senado em São Paulo. Eu acho que pode ser que não seja mais o Ricardo Salles. Com base em que eu digo isso? Bolsonaro confirma Tarcísio como candidato ao governo de São Paulo. Ontem conversei com a Janaína, nada fechamos. Tive com o Scarf rapidamente em São Paulo no último dia 15. A certeza é que o Tarcísio é o nosso candidato. Ele não queria. Ele é uma pessoa que poderia ganhar 200 mil por mês aí fora. Inclusive, numa conversa que tive com ele, porque às vezes sobe a temperatura do governo, ele disse que vai estar comigo até o último dia. Ele quer colaborar com o futuro do Brasil, não apenas com São Paulo, disse Bolsonaro. Então, você vê que Bolsonaro tinha inventado o nome do Salles, mas ele falou que ele conversou com a Janaína, conversou com o Scarf, então está indefinido. Inclusive, ele reforça, segundo o presidente da República, a candidatura de Tarcísio já está acertada com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Porém, disse que ainda não tem definições nem sobre quem vai ser o vice, nem sobre o candidato ao Senado. Não falamos sobre vice ainda, nem sobre Senado. Isso está em discussão ainda, disse, afirmando que a decisão será tomada por ele, Tarcísio e o Valdemar. Como que vai ser a construção dessa chapa? Bolsonaro busca marqueteiro para cuidar de sua imagem durante a campanha. Muita gente jogou pedra em Bolsonaro por isso. No dia seguinte, Bolsonaro diz
que não terá marqueteiro em 2022. Jogou tanta pedra em Bolsonaro por uma nota que saiu na Veja. Às vezes nem espera, né, para ver o desenrolar, se é isso mesmo que acontecesse, não ia. Mas esses super conservadores estão demais. Só essa matéria aqui, nem quero ler ela, porque aquela matéria que é só choro, para no final repetir o que está na manchete. E a manchete é interessante, porque você vê que vem da Veja. Bolsonaro termina 2021 em dificuldade, mas não está derrotado. Ah, é, né? Não está derrotado, né? Tá bom. E aí a matéria fala, né? Você sente as lágrimas do jornalista, né? A raiva dele escrevendo. Ah, porque o governo conseguiu aprovar umas medidas importantes no legislativo. Ah, porque o governo fez isso. Ah, porque o governo aquilo outro. E aí nem os petistas acham que Bolsonaro está derrotado. O jornalista está com raiva, né? Normal. Se o jornalista está com raiva, eu estou feliz. E um dos exemplos para vocês verem a raiva dos jornalistas foi o seguinte, ó. Golpe de Bolsonaro segue no seu rumo. Comprar a aliança dos armados faz retorno aos preparativos contra esmagador resultado eleitoral. Estão com ódio por quê? Sabe o que é comprar a aliança dos armados? Bolsonaro anunciou que está ali colocando, né, fazendo uma previsão para dar um aumento salarial para os policiais. Não pode. Como assim ajudar policiais? Não pode. A polícia não merece. A polícia não merece nada. A polícia merece acabar, né? É isso que a esquerda defende. Um presidente que defende a polícia, enquanto a esquerda, vocês sabem. Cara, nunca foi tão fácil escolher um candidato em 2022. Em 2018 foi fácil, agora está mais fácil do que nunca. E aí era só esse artigo do Estadão. E esse aqui é interessante, porque aqui faz muito sentido a movimentação de uma turma da direita. A Rede, do partido Randolph, busca sobrevivência com o PSOL e Marina deve disputar vaga de deputada. Depois de receber 1% dos votos em sua terceira tentativa de chegar à presidência da República em 2018, a ex-senadora Marina Silva deve disputar uma vaga de deputada federal em 2022, enquanto seu partido, a Rede, tenta formar uma federação partidária com o PSOL para superar cláusula de barreira e continuar operando no Congresso depois das eleições do ano que vem. Quando questionado se a Rede pretende ter candidato à presidência em 2022, o Diógenes respondeu que a prioridade nacional é a eleição de deputados federais. Câmara. Por quê? Você já sabe, dinheiro. Estamos trabalhando para Heloísa ser candidata a deputada pelo DF. Ela já mora aqui há 2 anos. Também existe um convite para ela ser candidata pelo Rio de Janeiro. Perceba, eles estão pegando nomes de peso para tentar construir uma bancada. Marina, Heloísa Helena. Marina, sim, para presidente não tem chance nenhuma. Mas para deputada, quem sabe? Nada traz uns votos. Nada traz uns votos. Para cumprir essa regra de barreira, cada partido terá de alcançar o mínimo de 2% dos votos válidos em 2022 ou eleger 11 deputados em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Por esse critério, a Rede é um dos partidos que corre sério risco de ficar fora do jogo político do Congresso em 2022, ou seja, sem direito a cargos em comissões, cadeira no colégio de líderes e demais postos de relevância na casa. E além disso, além de não ter articulação política, os partidos que não conseguirem ficam sem acesso ao fundo partidário, que custeia os gastos da sigla e também sem tempo de rádio e TV no horário eleitoral. Como é que o partido vai se bancar? Pagar o aluguel da sede, pagar a conta de luz, de água, pagar o faxineiro, pagar a secretária. Os políticos têm salário. E o restante? Vai bancar como? Na eleição de 2018, 14 siglas não conseguiram cumprir essa condição. Foi pensando nisso que a legenda fundada por Marina abraçou o pragmatismo e discute formar uma federação com o PSOL. Os candidatos, então, super conservadores, já tem vários, os pré-candidatos, alguns de nós assumiram publicamente. Os bastidores, o nome já está rolando, a gente já está sabendo. É um congressinho aqui, congressinho lá, aparecendo, com um discurso assim duro, sempre batendo no governo. E o governo não está apenas essa gente. E você vê que tem um partido também super conservador. Vocês estão vendo. O que é que, gente, eu falo e é bem simples de entender. Bolsonaro tem os candidatos dele. Tem uma parte da direita que tem os candidatos. Isso é a coisa mais normal do mundo e não deveria ser nenhum problema. Só que o que eu vejo que está acontecendo?
essa parte que tem um projeto também de poder completamente justo, eles falam que Bolsonaro trai o conservadorismo, porque aí eles são os conservadores. Na hora de dividir os votos, parte dos votos vai para essa gente, e aí, né, a direita bolsonarista, né, que não pensa, que é uma direita burra e tudo mais, aí vota lá nos candidatos de Bolsonaro. Os inteligentes de verdade votam nos conservadores. E eles vão conseguir eleger uns 11 deputados, conseguir ter acesso ao fundo, o partido continua e tudo mais. Só percebam, em 2022, vocês vão ver que várias das pessoas que estão criticando o governo agora, da direita de forma assim ferrenha, vão aparecer como candidatos. Em 2022, vários vão aparecer como candidatos. Vários. Vocês vão se surpreender. Prestem atenção, hoje, em algumas pessoas, e por qual partido elas serão candidatas. E a gente vê. A lição da sociedade chilena. Isso aqui também é interessante. Olha só. Em 2011, a gente está falando muito do Chile nos últimos dias, né? Mas isso aqui é interessante, prometo. Estudantes saíram às ruas para reivindicar melhorias no sistema de ensino. A dimensão do movimento foi comparável à das manifestações que se espalharam pelo Brasil em 2013. O dado mais interessante do levante chileno é que, para conseguir seus objetivos, os jovens que saíram às ruas entraram posteriormente para a política. Vai para as ruas, mas não é só entrar para a política. Eles, com certeza, se mantiveram ativos, devem ter gerado algumas lideranças. E o que a gente viu, querendo ou não, assim, no Brasil, a direita, ela vai às ruas, mas não existe alguns... Assim, quais são os movimentos de rua da direita hoje? Fala, não, esse pessoal aqui tem uma militância organizada de rua. Eu não conheço mais. Eu não conheço. Deve ter um ou outro aí, mas que tem um nome assim que aparece, mas... Sabe? Falta aquelas lideranças. Isso aqui aconteceu no Brasil, sabe com quem? Com o MBL. Não em 2013, em 2015, de forma muito marota, com apoio da imprensa, de alguns políticos, do PSDB e tudo mais, surgem os garotos do MBL e eles continuaram. Posteriormente, entraram na política. E estão crescendo. No início do mês, o presidente americano, o Joe, realizou uma cúpula da democracia. E ele foi criticado. E com razão, segundo o Estadão. Por que com razão? Porque sua lista de convidados privilegiava os interesses geopolíticos americanos. Quer ver um exemplo? A Polônia, por exemplo, cujo governo frequentemente atenta contra as liberdades civis, participou da cúpula. Vai ver porque a Polônia ela é muito intransigente com a fé cristã. Nada que saia assim, muito do que os cristãos defendem assim. Não. E esquece arco-íris. Por isso que o Estadão está com raiva. A troca de experiências é saudável para as democracias, que também se fortalecem quando os movimentos da sociedade civil buscam a via institucional. Preste atenção nisso. Tal fenômeno, como observou o advogado Pedro Abramovay, em artigo para o Estadão, representa a valorização da política. Quando os movimentos sociais buscam vias institucionais. E quem escreve isso, Pedro Abramovay, que é diretor de operações da Open Society Foundations, o grupo de Jorge Soros, na América Latina e no Caribe. E olha só o seguinte, esses dias vi várias pessoas falando sobre a direita, porque Bolsonaro não fez o que devia ter feito, que devia ter feito isso, que devia ter feito aquilo outro, tudo mais. E eu fico me perguntando também a participação da sociedade civil. O Valfrido Vardi, acho que vocês conhecem, já falou dele várias vezes, amigo pessoal do Guilherme Boulos. Foi para Cuba com o Guilherme Boulos, foi o primeiro chefe do Sérgio Moro quando ele deixou o governo. Gente, pensa o seguinte, olha só. Moro recebeu R$750 mil para escrever em 3 pedaços de papel. Pegou 3 pedaços de papel, fez 3 pareceres, R$750 mil. Se o Valfrido pagou para o Moro 750 mil, quanto você acha que ele não embolsou? Quanto você acha que ele não embolsou? E aí ele tem lá um grupo, um think tank, IREBR, elogiado inclusive pelo antagonista, pela Cruzoé. Algumas imagens do que foi a segunda edição do prêmio IREBR de jornalismo. Meu agradecimento ao brilhante e incansável Felipe Paturi, que veio muitos mais. Tem vários jornalistas que foram premiados. Um dos que estavam lá, o Gabeira. Fico muito feliz em saber que há um novo prêmio de jornalismo e encaro isso como um estímulo, uma confiança de que nós podemos avançar ainda.
Gente, olha só. Na sociedade que a gente vive hoje, a sociedade do compliance, das regras, do título, dos especialistas, esse prêmio nada mais é do que a criação de novos especialistas. Quem é fulano de tal? Epa, fulano de tal é o vencedor do prêmio de melhor jornalista do ano do IREE. Você percebe como as coisas são? Como é que a direita combate o sistema? Ele está nas redes sociais. E a esquerda está lá. Óbvio, seria difícil para a direita fazer isso daqui e ser levado a sério e tudo mais. Mas veja como as coisas vão sendo feitas. Isso daqui não é movimentação de políticos. Não tem nenhum político aqui. É só um grupo de advogados, jornalistas que se juntam e vão fomentando suas próprias ideias. A esquerda sabe trabalhar no âmbito do terceiro setor, né? O chamado terceiro setor, ONGs, instituições, associações, sabem trabalhar. Não é a primeira vez que a gente vê algo assim. Enquanto isso, a direita reclama muito, Bolsonaro. Eu acho que nem tudo o que acontece no Brasil depende de Bolsonaro, né? Nem tudo depende de Bolsonaro. Enfim. Aí falar um pouco, né, sobre outras pessoas aí que apareceram no Natal. Lá vai o Sérgio Moro. Em um vídeo que me aparentou, eu não sou especialista em áudio, não baixei o vídeo para analisar o gráfico do áudio, até porque eu não sei analisar esse gráfico. Sérgio Moro, ele fala, a Rosângela também fala, e quem assistiu esse vídeo, eu recomendo reassista. Após a Rosângela finalizar a primeira fala dela, o Moro volta a falar. Quando ele fala a palavra vamos, tem uma alteração no áudio que parece que tem um compressor junto com o autotune, para a voz não afinar e manter a mesma altura, né, de voz, intensidade de voz. Parece que tá com um autotunezinho para não dar uma afinada na voz de Sérgio Moro, tanto a voz dele quanto a voz da Rosângela. Ela também tem uma voz meio assim. Ela é meio fanha, né? Eu acho. Isso não é um problema. Também sou meio fã, meu nariz está sempre entupido. Eles falam o seguinte, ó, cara de pau ou desespero pelo voto dos cristãos. A Conja usa uma passagem bíblica falando sobre perseguição, mas ambos se calaram na pandemia quando trabalhadores eram perseguidos e algemados. Aí a passagem é o seguinte, ó. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Uai! Mas Sérgio Moro não falou nada. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho força em Cristo e em mim. Quando uma infinidade de fiéis, de cristãos, queriam frequentar as igrejas e os iluminados fecharam, Sérgio Moro não falou nada, ficou calado. As igrejas foram fechadas. Cadê a Rosângela? Naquele momento, cadê o Sérgio Moro? Sérgio Moro que veio ao público falar que no governo dele as pessoas estarão acima de tudo e uma fala totalmente anticristã, agora vem bancar o Não dá, esse cara é muito hipócrita. Moro é tudo menos cristão. Se você for um cristão recém-convertido, que não dá, pelo discurso que ele faz, não dá. Cara de pau é muito grande. E aí perceba, para derrotar Lula, o eleitor de centro-direita terá que abandonar seu voto em Bolsonaro. Leia e entenda. Olha como são as coisas, né? Coloca a foto de Lula, dando risadinha. Bolsonaro, um cara assim meio triste. Olha a semiótica, já trabalha assim com a imagem, né? Para a imagem já mexer com suas emoções. Aí um texto da Veja, compartilhado pelo Vem Pra Rua, que é o braço de rua do Sérgio Moro, sendo que quem escreveu o texto? Jorge Pontes, um delegado da PF que o Moro levou para trabalhar com ele, que trabalhou na Interpol no passado, que faz live com o Rogério Schecker do Vem Pra Rua, que o antagonista fala muito bem do Jorge Pontes. Percebe como é que vem a narrativa vai sendo plantada? Aí o diz, ó, olha a narrativa que estão criando. Se você não vota no Bolsonaro, você elege o Lula. Isso que é óbvio. Mas eles estão no vai que cola. E tem gente que cai igual a pato. Não vote, ó, se você votar em Bolsonaro, o Lula vai ser eleito. Mas a eleição se vence com votos. Se você está votando no Bolsonaro, é porque você quer que Bolsonaro vença. Não faz nenhum sentido. Agora sim, se você vota no Moro, aí sim você está ajudando o Lula, né? Porque
Não tem nenhuma chance de vitória, assim como o Dória, assim como o Ciro Gomes. Então você só está postergando o segundo turno. O segundo turno é Lula e Bolsonaro. Todo mundo sabe. Mas essa gente aqui quer fingir que não. Aí olha só. Isso aqui eu achei interessante também, porque o Moro deu uma entrevista recentemente. E aí a Bia, ela prestou atenção numa coisa que eu não vi. O Marreco é tão egocêntrico que ele lê o próprio livro, em que se descreve como herói. Mas normal, às vezes ele fez isso aí só para promover o livro dele, né? Tá ali na estante. A ponto de necessitar de livro para tentar criar um carisma inexistente. Eu falei, opa, peraí, acho que o Moro se atrapalhou. Uma coisa é ele deixar o próprio livro dele em destaque, mas acho que o Moro ele devia ter escondido isso daqui. Moro é uma pessoa tão natural que ele tem que tentar manipular as suas emoções. Inteligência do carisma. Aprenda a ciência de conquistar e influenciar pessoas. Olha o tipo de livro que o Moro está lendo. Ele quer te manipular e te influenciar. E interessante que esse livro também é escrito pelo N, um deputado do Novo, de São Paulo, do Renova BR, né? Dá para falar que é deputado do Lema também? Que interessante, né? Não sei, mas eu sei que o N ele é amigo pessoal dos meninos do MBL. Ele estava no congresso do MBL. Pode ser candidato, inclusive, até ao Senado, por São Paulo, apoiado pelo Sérgio Moro, ou algum outro local. Roda os podcasts aí da Terceira Via, direto. Já fiz cursos com Arthur, Mamãe Falei, Vinícius Poit, Caio Coppola, né? Esse é a Maria, só com os melhores. Esse é o N. Tá lá o Moro, né? Não é um livro muito bom para você mostrar que você anda lendo, né? Isso mostra que você não tem carisma. Isso aqui vale a pena mostrar porque é tão similar com o Sérgio Moro. O Alexandre Frota surfou na onda do Bolsonaro, como o costume diz, né? O cara surfou na onda do bolsonarista, se aliou ao Ayan, do MBL, e com a Joyce para tentar ferrar o governo, virou tucano e agora já colou até no socialista do PSOL. Aí tá lá, ó. Valeu Marcelo Freixo, bom Natal, boa sorte, obrigado pela mensagem 2022, quero te ver governador do Rio de Janeiro. Alexandre Frota de mãos dadas com Marcelo Freixo. E aí olha só isso daqui, cara, é muita cara de pau. Gente, tô falando pra vocês de forma recorrente, isso aqui é um dos maiores absurdos de toda, assim ó, enquanto parte tem, olha só, para ver se você entende de verdade, presta atenção, isso aqui é sério. Enquanto parte da imprensa torce pro Lula vencer, porque fala assim, cara, se o Lula vencer, o Brasil vai voltar a sorrir. Tá entendendo, né? A imprensa com o Bolsonaro tá muito triste. Já o Maynard, ele quer ficar feliz já na campanha. Eu não consigo, eu fico me perguntando, cara, por que o Maynard tá tão interessado que um fundão bilionário do União Brasil fique à disposição do Sérgio Moro para a lucrativa campanha do Sérgio Moro? Eu fico, qual é o interesse do Maynard? O Renato falou o seguinte, como todo social-democrata, o Maynard se preocupa, em primeiro lugar, com o seu bem-estar financeiro e, como todo usurpador, ele só pensa no fundão que foi construído graças a Bolsonaro. Não sei o que o Renato quis falar. Não só o Maynard, como o Cláudio Dantas, vem com essa. Quase 1 bilhão dos seus impostos para gastar com propaganda de um governo medíocre em ano eleitoral. Aí a Anitta fala o seguinte, peraí, dinheiro para comunicar para a população o que o governo eleito por elas fez, não pode. Se fosse o Lula, podia, né? A mesma quantia de dinheiro para a campanha do Sérgio Moro, pode. Esses são os mamateiros, sempre querendo uma fatia dos milhões. Tem método, tem muito método. E ela diz, para quem não entendeu nada, o que os mamateiros pedem é que o Bivar, do União Brasil, seja vice do Moro, para que eles possam, segundo a Anitta, né, abocanhar R$1 bilhão em uma campanha extremamente lucrativa que vai durar 5 meses. Está lá, União Brasil, com 1 bilhão de dinheiro público em 2022, privilegia a eleição para a Câmara e em 5 estados. Tem muito método, muito método. E falando em dinheiro, dá para falar um pouco aqui do Lulinha. O Lula fala o seguinte, banqueiros deveriam vir de joelho conversar com a gente. Ele falou isso antes do Natal, não trouxe não, porque não deu tempo de comentar na época. E aí a Ju relembra, né, que na era Lula, bancos tiveram um lucro recorde de 199 bilhões. Realmente, ele tem que conversar com lá de joelhos. Aí veja só, a matéria que saiu foi essa daqui da Folha de São Paulo. Lula diz que tem empresário e banqueiro ao seu lado. Lula tentou sinalizar que tem apoio no mercado financeiro e no empresariado, um segmento da sociedade que ainda é tido como refratário à candidatura dele. E, gente, isso aqui não é mentira.
realmente existem alguns empresários, existem alguns que apoiam o Lula. Isso, infelizmente, é verdade. Tem gente que sabe que vai lucrar com o Lula. Quando todo mundo estiver recebendo um salário, um dinheirinho, eles vão perceber que a vida vai melhorar para quem trabalha, vai melhorar para o dono do pequeno comércio, para o banqueiro. Eu sou a pessoa que os banqueiros menos gostam, mas vocês sabem que nos meus governos e nos da Dilma, quantas pessoas nós colocamos no sistema financeiro? Gente pobre, 70 milhões de pessoas. Significa que no governo do PT colocamos uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema financeiro. Essa gente deveria vir de joelho conversar com a gente, parar de ser arrogante, parar de achar que são gênios que sabem mais do que os outros. Falou Lula, vejam só. E aí, vocês estão vendo, a gente também comentou nos últimos dias sobre o Alckmin, que está aí doido para ser o vice do Lula, o Lula também está doidinho para ter o Alckmin, o problema são os partidos. Aí está lá a Sinara Menezes, né? Uma militante aí de esquerda, ativa aí muitos anos na internet, socialista morena. É o seguinte, ó. Com Alckmin na vice, eu não voto no Lula. Disse quem votou na Dilma 2 vezes com Temer de vice. Então, mas esse pessoal viu que o Temer deu um golpe na Dilma, né? Inclusive os petistas chamaram esse pessoal tudo de golpista. Aí o Charles falou o seguinte, ó, pois é, se você errou 2 vezes, é obrigatório errar a terceira. Coerência em primeiro lugar. A própria esquerda insatisfeita com a esquerda. Ainda estamos chocados. Ora, repetiu o erro? E ela recebeu inúmeros comentários de gente da esquerda com raivinha. Então, assim, a gente está vendo toda essa turma da esquerda que tanto critica, né, Bolsonaro e tudo mais, estão aí tomando decisões que contrariam seus próprios militantes. Se a esquerda não está preocupada em agradar os seus militantes, vocês acham que a esquerda tem algum compromisso em fazer algo, sabe, para os brasileiros comuns? Alguma das pautas que vocês defendem? Se nem os próprios militantes eles se importam, mas tem gente que vai anular o voto em 2022. A aliança com Alckmin vale um cheque em branco para o Lula? E aí faz uns comentários interessantes, que é o seguinte: para muita gente é um lance genial, tacada de mestre. O imunizante, né, contra a imagem de um Lula extremista, a verdadeira frente ampla que faltou em 2018. De fato, é excelente para a democracia que 2 atores tão relevantes da política se proponham a um diálogo e uma aliança, especialmente nesse estágio preocupante da vida nacional. Qual é a preocupação? Só porque é Bolsonaro? É o Globo. Malu Gaspar, uma das grandes colunistas do Globo, está preocupada. É melhor ter o Lula e o Alckmin juntos do que Bolsonaro. Sem dúvida, é boa jogada tanto para Lula quanto para Alckmin. Contudo, sabe-se que o PT continua resistindo a ceder espaço nas disputas estaduais a políticos do PSB, para ver o partido do ex-tucano. Lula está na liderança absoluta nas pesquisas e em óbvia vantagem na negociação, mas seu objetivo é antecipar o segundo turno e salvar a democracia. Talvez valesse a pena ceder um bocadinho, ou não. Lula vai salvar a democracia. A estratégia de Lula é óbvia: adiar as definições ao máximo para esticar a boa onda das pesquisas, reduzir o espaço de movimentações da terceira via, aumentar seu cacife na negociação com potenciais aliados e evitar críticas precoces às suas propostas. Realmente, né? Tem várias pessoas focam as suas atividades em apenas criticar o governo Bolsonaro. Com tanta coisa acontecendo na esquerda. Lula diz que Haddad vencerá a eleição em São Paulo e provoca a reação do PSB. Lá vai o pessoal do PSB reclamando do Lula e tudo mais, tá lá, né? Faz parte da tentativa de viabilizar a candidatura do Haddad, mas seguiremos insistindo que o PT se concentre na eleição presidencial e não queira disputar com seu aliado. Falou lá o Siqueira para o G1. Na quarta, Lula deu sinais que aposta fichas no Haddad. Embora admita que veja o ensaio da chapa Lula-Alckmin com os bons olhos, Siqueira deixa claro que não arredará o pé das candidaturas em São Paulo e em Pernambuco. A direita tem confusões? Tem. A esquerda também. E a gente está vendo essa história assim desenrolar. Por hoje, é isso. Fico por aqui. Lembre daquela curtida, aquela compartilhada. Se inscreve nas minhas redes. Se gosta do meu trabalho, considere me apoiar se tornando membro do canal ou até financiando também pelo Patreon. O link está na descrição. E, obviamente, a gente se vê amanhã. Um grande beijo, um grande abraço. Tamo juntos e valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!